Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina só um chefe que simplesmente nunca dorme. Ele não tem rosto, não toma cafezinho na copa da empresa e definitivamente não faz aquelas reuniões de feedback de fim de ano. Uhum. O chefe perfeito para uma máquina, né? Exato. Em vez disso, ele mora dentro de um servidor, ele rastreia cada movimento de quem está trabalhando via satélite, calcula, sabe, o tempo de resposta em milissegundos e tem o poder de demitir sumariamente. Uma alteração matemática e pronto. Isso. Sem nenhum aviso prévio ou explicação humana. E, bom, hoje a nossa exploração a fundo vai dissecar uma tentativa monumental que está rolando no Brasil. A gente vai olhar para um esforço de pegar leis trabalhistas lá da era das fábricas, sabe? Uhum. Da época das chaminés de tijolo. Pois é. E forçar essas leis a reconhecerem essa exata realidade maluca do século XXI. O nosso material base hoje é o texto integral do projeto de lei número 1508 de 2026. Assim, do deputado Rubens Pereira Júnior. Esse mesmo, apresentado em 30 de março de 2026. O desafio central aí é que a nossa compreensão histórica sobre o trabalho, ela exige uma certa materialidade, sabe? Como assim materialidade? Tipo, coisas físicas? Exatamente. O modelo clássico precisava de um prédio, né? Um cartão de ponto de papel para bater na entrada, um gerente humano de carne e osso. Claro. Mas quando a gente muda o foco para a economia dos bicos, gerida por esses aplicativos celular, essa estrutura toda, ela simplesmente evapora. Então, o material que a gente tem na mesa hoje revela uma proposta legislativa recente, muito robusta e complexa também. Nossa, muito complexa. Que tenta justamente definir de forma jurídica algo que é intangível, né? Tudo isso para proteger quem está lá na ponta dessa cadeia. Certo, vamos desconstruir isso. A nossa missão aqui hoje é entender como essa proposta propõe um malabarismo dificílimo, porque eles tentam equilibrar a inovação tecnológica inegável dessas plataformas de entrega, de transporte. Que ninguém quer perder, claro. Exato. Equilibrar isso com a proteção social mínima das pessoas que de fato prestam o serviço. E, o mais intrigante, como o texto tenta fazer isso sem, sabe, implodir financeiramente o modelo de negócios inteiro da economia digital. É a pergunta de $1 milhão. Pois é. E para entender o tamanho disso, a gente precisa começar pelo básico, né? Redefinir quem é que realmente manda. O que nos leva logo de cara ao conceito do chefe algorítmico. O que é fascinante aqui é a necessidade do direito de criar uma nomenclatura totalmente nova. Porque, veja bem, para regular o trabalho em plataformas digitais, o Estado precisa admitir que as ordens não precisam mais vir de uma corda vocal. De uma pessoa falando o que você tem que fazer. Isso. A proposta ela introduz a ideia de um controle estrutural e diretivo, que é exercido pela própria plataforma. O artigo 2º do PL aborda isso. O artigo 2º. Eu achei essa parte muito louca quando li. Ele basicamente estabelece que o poder de comando de uma empresa moderna pode ser exercido puramente por linhas de código. É uma mudança de paradigma absurda. Lendo as fontes, fica evidente que o foco não é mais, procurar aquele supervisor humano escondido numa sala no Vale do Silício. Não é o cara de terno. A lente está voltada para o próprio ecossistema do aplicativo, sabe? É como se fosse um supervisor invisível que, segura um cronômetro e uma prancheta de avaliação o tempo inteiro. O sistema dita a rota precisa no mapa, cronometra o tempo exato de deslocamento e ainda distribui punições automaticamente. Sim. A teoria jurídica, historicamente, sempre dividiu o poder do empregador em 3 partes. O poder de dar a ordem, o de fiscalizar se a ordem foi cumprida e o de punir se algo der errado. Tá. Direção, fiscalização e punição. Exato. E o que a lei atualiza na CLT agora é o reconhecimento de que algoritmos de gestão,
Sistemas de ranking e aqueles mecanismos automáticos de penalidade cumprem perfeitamente essas três funções. Caramba, o software vira o chefe. O software direciona, fiscaliza e pune. Logo, ele exerce o papel de um empregador pleno. Mas, peraí, aqui eu vou ter que ser a advogada do diabo. Eu preciso levantar um ponto de atrito que me parece meio óbvio. Manda. A narrativa central dessas plataformas, tipo o grande imã que atrai a galera para dirigir e entregar, é justamente aquele discurso de empreendedorismo, né? A promessa brilhante de faça o seu próprio horário. O famoso seja o seu próprio chefe. Isso, a ideia de não ter ninguém no seu cangote. Se o Estado chega e intervém classificando o algoritmo como chefe, isso não destrói totalmente o grande atrativo dessas plataformas? Essa é a grande tensão que o projeto tenta solucionar. E ele faz isso focando no artigo 3º, num princípio bem antigo do direito do trabalho, que é a primazia da realidade. Primazia da realidade, como assim? É a ideia de que os fatos que ocorrem lá no asfalto importam infinitamente mais do que o rótulo que está colado no contrato digital. Ah, entendi. Então, pouco importa se a pessoa clicou num botão no celular concordando em ser chamada de, sei lá, parceiro autônomo independente. O que a justiça vai avaliar é se existe autonomia econômica de verdade no dia a dia. Tá, mas o que seria autonomia econômica de verdade no contexto de um app de celular? Seria a capacidade de negociar o preço do próprio serviço, por exemplo. Ou a liberdade de recusar umas 10 corridas seguidas sem sofrer o que a gente chama de shadow ban. Nossa, o shadow ban? Eu li sobre isso, é assustador. É, aquele banimento invisível. O algoritmo simplesmente para de enviar novas solicitações como uma retaliação bem silenciosa. Entendi. Então, se a pessoa não controla o preço e sofre punição oculta por tentar gerenciar o próprio tempo, essa autonomia não existe. Exatamente. É interpretada como uma mera fachada jurídica para mascarar a subordinação. O que nos empurra para uma barreira prática gigantesca, né? Vamos, imaginar a situação real. Digamos que um entregador sinta que não tem autonomia nenhuma e decide a justiça. Certo. Ele chega lá no tribunal segurando só o smartphone dele. E do outro lado da mesa tem uma mega corporação global de tecnologia. Os caras têm os servidores, a arquitetura do app, todos os logs de dados. É a briga de Davi contra o Golias. Totalmente. É uma briga no escuro, uma assimetria brutal. Como é que uma pessoa comum consegue provar essa subordinação contra uma máquina? É aí que a coisa inverte. O projeto aborda esse abismo, criando no artigo 3b da CLT a chamada presunção jurídica objetiva. Presunção objetiva. Isso. Numa disputa normal, a regra é que quem aciona a justiça tem que provar que é funcionário. É um fardo pesado. Mas o PL propõe uma inversão drástica desse jogo, no cenário dos aplicativos. Espera, vamos traduzir isso para fora do juridiquês. Pelo que eu entendi lendo o material, é como se a plataforma já entrasse no tribunal com a balança pendendo contra ela. Uhum. No contexto judicial, isso funciona como um culpado até que se prove a inocência para os aplicativos. Essa é uma analogia excelente. Resume bem o espírito da coisa. Se ficar constatado que existe controle tecnológico, tipo uso contínuo do app e avaliações de sistema, a lei presume que tem vínculo ali. O ônus da prova inverte. Caramba, então é a empresa que tem que se virar. Exato. É o departamento jurídico da plataforma que vai precisar suar a camisa para apresentar provas inquestionáveis de que o prestador é independente de verdade. Nossa, isso muda completamente a dinâmica na mesa de audiência. Mas levanta outra dúvida. Se a empresa tem que provar isso, alguém vai ter que mostrar como o sistema funciona por trás daquela interface bonitinha do app, né? Uhum. Os efeitos processuais, que estão lá no artigo 3c. Isso significa que o juiz essencialmente ganha a chave para abrir a caixa preta do algoritmo. Porque, olha, as gigantes do Vale do Silício vão lutar com unhas e dentes, alegando que isso é segredo industrial. Sem a menor dúvida. O segredo de negócio é o escudo número 1 deles. Mas a lei não recua. Ela determina que as plataformas têm o dever de apresentar os dados. Histórico de conexão, parâmetros de ranking, lógica matemática. E o juiz pode até determinar auditorias e perícias técnicas nos sistemas. Sério? E se a empresa simplesmente virar e falar, não vamos entregar os dados, o código é nosso? Aí o bicho pega.
Se a empresa ocultar ou destruir esses dados, a justiça assume automaticamente que as alegações do trabalhador são verdadeiras. A falta de transparência conta contra a própria empresa. Nossa, pesadíssimo. É. Mas, para manter a neutralidade e olhar os dois lados, é importante notar que o PL também prevê mecanismos de sigilo durante essas perícias. Eles tentam buscar um equilíbrio para que segredos industriais vitais não caiam em domínio público e destruam a empresa. Ah, faz sentido. Bom, superada essa batalha teórica de como provar quem é o chefe, eu acho que a gente tem que ir para a parte mais prática disso tudo, né? O bolso. O coração do problema. Exato. Se a gente seguir o dinheiro, indo lá para a seção 1 do capítulo 4, o que acontece com a remuneração? A proposta ataca a precarização criando um piso mínimo remuneratório. E ele é calculado por hora efetiva. Sim, eu vi isso nas fontes e, sério, eu achei uma mudança sísmica, porque a lei estipula que a hora efetiva não é só quando o cara tá com o passageiro no carro ou com a pizza na mochila. Vai muito além. O projeto inclui o tempo de deslocamento até o cliente e, pasmem, aqueles momentos em que a pessoa está apenas à disposição, tipo logada no app, sentada na moto, só esperando um chamado. Esse tempo de espera conta como tempo efetivo. Exatamente. Hoje, se você fica 2 horas num dia fraco, parado em frente a um shopping, sua renda é R$0. Pois é. Com a nova regra, esse tempo ocioso tem que ser remunerado dentro daquele cálculo do piso mínimo. O que imediatamente me faz pensar na matemática do negócio, como advogada do diabo de novo. Se o aplicativo tem que pagar por milhares de pessoas paradas esperando e ainda arcar com seguros obrigatórios contra acidentes, invalidez, morte... Sim, o projeto exige seguros amplos. Então, o serviço não corre um risco enorme de ficar incrivelmente, sei lá, insustentavelmente caro para o consumidor final? É uma preocupação válida. Mas se conectarmos isso ao contexto geral e à justificativa do deputado, a lógica é que o modelo atual gera o que os economistas chamam de externalidades negativas altíssimas. Externalidades negativas. Traduz isso pra gente. É o custo oculto. Quando o entregador precário sofre um acidente feio e não tem seguro, o tratamento médico dele, o auxílio-doença, quem paga não é o aplicativo. Quem paga é a sociedade através do SUS e da assistência social. Ah, entendi. A conta sempre chega, só que hoje vai pro Estado. Exato. O PL tenta forçar a internalização desse custo. E na questão previdenciária, a Lei 8.212 entra forte. O prestador vai contribuir com 11% ou, opcionalmente, 20%. Mas se o vínculo de emprego for reconhecido via justiça, a plataforma assume as contribuições patronais de forma retroativa e solidária. É uma penalidade financeira massiva para trazer previsibilidade e forçar as empresas a se adequarem. Nossa, o risco do retroativo é assustador para qualquer empresa. Mas vem cá, se a lei facilita provar o vínculo e ainda joga essa bomba financeira nas costas do aplicativo, a gente não vai ter um tsunami de processos afogando a justiça do trabalho? Um caos total. Sim, o judiciário já é super sobrecarregado. Se cada bloqueio no app virar uma auditoria de algoritmo, tudo entra em colapso, né? Mas os arquitetos da proposta pensaram nisso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O artigo 13 impõe obrigações severas de governança. As plataformas vão ter que limpar a própria bagunça internamente. Ah, os registros eletrônicos. Lendo as fontes, essencialmente o projeto obriga as Big Techs a construírem, mini tribunais do trabalho dentro do próprio aplicativo? É isso? É uma ótima forma de visualizar. Eles têm que criar um canal de reclamação com protocolo oficial e têm 30 dias úteis para responder qualquer questionamento. Entendi. E tem mais. Aí entra a LGPD. Os artigos 14 e 15 dão ao trabalhador o direito de exigir explicações sobre decisões automatizadas. Ah, isso é vital, porque hoje o maior medo do pessoal é acordar, abrir o app e ver aquela mensagem genérica de sua conta foi desativada por violar termos sem explicação nenhuma. Exatamente. Agora a pessoa pode perguntar, por que eu fui bloqueado? Como a minha tarifa de hoje foi calculada matematicamente? E a empresa tem 30 dias corridos para justificar isso de forma clara. O Ministério Público do Trabalho e o TST vão certificar esses canais internos. É uma mudança colossal na arquitetura da tecnologia deles. O que me leva a pensar, uma lei que muda tudo de forma tão drástica,
ela não pode ser aplicada do dia para a noite, né? Como fica a transição e a fiscalização? As empresas de tecnologia costumam só ignorar legislações locais e pagar multa como se fosse imposto. Pois é, mas o capítulo de sanções, o artigo 21, dá um respiro temporal. As empresas terão 12 meses para implementar a transparência algorítmica. 12 meses, ok. E para o resto? 18 meses para criar os mecanismos de conciliação interna e contratar todos os seguros obrigatórios. Tá, mas e se elas simplesmente cruzarem os braços e ignorarem as regras? O artigo 18 traz sanções que machucam de verdade. Não é só multa escalonada pelo faturamento. O Estado pode suspender o cadastro de novos prestadores na plataforma. Caramba! Bloquear novos cadastros, isso asfixia a empresa, porque o modelo depende de colocar gente nova rodando o tempo todo. Corta o oxigênio na hora. E, em casos extremos, prevê até o bloqueio de contas bancárias de forma cautelar. Além disso, o PL cria um rito acelerado para conflitos coletivos. Rito acelerado? Sim, de preferencialmente 90 dias. Porque se houver uma paralisação em massa que ameace serviços essenciais nas cidades, o judiciário intervém super rápido para forçar um acordo. Uau! Bom, para a gente dar aquela resumida em tudo isso, o PL 1508 é basicamente uma tentativa incrivelmente ambiciosa de modernizar o direito da era industrial para a era digital, Exatamente. pegando linhas de código e transformando em, entidades legalmente responsáveis, né? Forçando a transparência e criando garantias de verdade, como hora efetiva e seguro de acidentes. É uma queda de braço pesada entre Estado e inovação. Com certeza. Mas, antes da gente encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo no ar para quem está ouvindo a gente agora. Opa, Adório, manda. A gente falou muito de asfalto, entrega e transporte. Mas pensem o seguinte: se esse projeto for bem sucedido e a sociedade aceitar juridicamente que uma inteligência artificial tem o peso de um empregador, o que vai acontecer quando a IA começar a gerenciar o trabalho de escritório? Nossa. Pois é, as mesmas regras de transparência de código e presunção de vínculo não vão ter que se aplicar amanhã a programadores, designers, contadores ou advogados, pessoas que têm suas tarefas diárias distribuídas e avaliadas por um software corporativo. Caramba. Eu fiquei até arrepiada agora. A gente acha que está regulando o aplicativo de comida, mas na verdade a gente pode estar escrevendo as regras de como quase todos nós seremos chefiados no futuro muito, muito próximo. É o futuro batendo na porta de todo mundo, não só de quem está no trânsito. Que reflexão espetacular para fechar a nossa análise. Fica aí essa pulga atrás da orelha para todo mundo pensar. Muito obrigada por destrinchar toda essa complexidade comigo hoje e a gente se vê na próxima exploração a fundo. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!